Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje estaremos aí resolvendo exercícios sobre ácidos, né? Eu ia colocar alguns desses exercícios lá no meu vídeo de ácidos, só que ficou muitos e eu achei melhor fazer um separado, tá? Então hoje iremos resolver aí para fixar o conteúdo, tá? Se você não viu a minha aulinha de ácidos ainda, vai estar na descrição. Tá certo? Ah, e não se preocupem, tá? Que isso aqui é um som desenho, tá? Não tem nenhum tubo de ensaio derramando ácido nessa folha aqui não, tá? Tá tudo de boa. Então vamos começar. Temos vários exercícios para resolver hoje. Vamos lá. Questão 17, UFJF, PIS Minas Gerais 23. A força de um ácido determina algumas propriedades das soluções aquosas deste ácido, como, por exemplo, a reatividade, a concentração de íons H+, e a condutividade elétrica. Sobre as propriedades de um ácido fraco em solução aquosa, podemos afirmar que, vamos lá, quando a gente tem um ácido fraco, é porque o ácido não ionizou tanto, então ele tem um baixo grau de ionização, tá? Então vamos lá. A. Reage com bases fracas. Não, nada a ver. É um composto iônico, pois gera íons H+. Ele gera íons H+, isso aqui tá certo, mas ele não é um composto iônico, é um composto molecular, tá? Está completamente ionizado? Não, senão seria um ácido muito forte. Apresenta baixo grau de ionização. Olha, coincidentemente foi exatamente o que eu falei. Apresenta alta quantidade elétrica, nada a ver também, senão seria forte. Tá certo? Então vamos lá. Instituto Federal do IFSU-RS. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações. Aí ele fala aqui, né, os ácidos, né, as fórmulas e a aplicação deles. A força dos ácidos dispostos na tabela, respectivamente, é... Ah, daí ele quer saber qual que é a força de cada desses aqui. Então vamos lá. Ácido sulfúrico. Como ele é um oxiácido, a gente vai fazer aquela regrinha lá da continha. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios vai dar 2, ele é um ácido forte. Beleza? Então a gente pode excluir a B e a C. O ácido fluorídrico, a gente sabe que ele é um hidrácido moderado, então a gente pode excluir a A. E o ácido carbônico, vamos lá que ele é um caso à parte, né? Que é, usando a regrinha, a gente ia achar que 3 menos 2 dá 1, então ele é um ácido moderado. Mas, pô, não tem moderado aqui e agora. Gente, o ácido carbônico, ele é meio que uma exceção para essa regrinha, né? Que nem tudo na química, tudo que é bom na química tem uma exceção, tá? Porque o ácido carbônico, ele se decompõe muito fácil, ele é muito rápido, em água e gás carbônico. Tanto que é por isso que ele é utilizado para gaseificar água e refrigerante, né? Para fazer esse gás aí na água do refrigerante, tá? Porque ele se decompõe rápido, ou seja, ele é um ácido mais perto de fraco do que de forte, tá certo? Então vai ser a letra D a resposta à questão. Legal. Bora para a próxima. UPFRS 2022. De acordo com imagens do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Ah, peraí. Ó, bateu ele na questão. Opa, texto enorme. Vamos ler a pergunta primeiro. As fórmulas moleculares dos ácidos citados no texto são, respectivamente. Tá, daí tem as formulinhas aqui, ele quer saber de uns ácidos. Esses ácidos já estão em negrito, que eu ia marcar para enquanto a gente lê o texto. Mas vamos ler o texto só para gente saber do que se trata. De acordo com imagens do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a fumaça das queimadas que devastam a Amazônia e o Pantanal começou a chegar em meados de setembro de 2021 às regiões sul e sudeste do país. Dados do Instituto indicam que entre janeiro e agosto deste ano foram registrados 10.153 focos de incêndio no Pantanal, número superior ao registrado entre 2014 e 2019, que é 10.048. O fenômeno da chuva com comportamento ácido é causado por reações químicas que ocorrem entre alguns gases liberados na atmosfera de forma antrópica ou natural e vapor da água. Como consequência, a formação de algumas substâncias de comportamento ácido, como ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, dentre outros, que conferem pH abaixo de 7 à água da chuva. Aí, a escala de pH, gente. Quando tá ácido, o pH ele é abaixo de 7, tá? Quanto mais perto de zero, mais ácido é. Tá bom? As fórmulas moleculares dos ácidos tantes são, respectivamente. Bora lá. Ácido carbônico. Essa questão ela é meio de decorar, gente, mas conforme a gente vai aprendendo, vai estudando sobre os ácidos, esses aqui são alguns dos exemplos. Esses dois aqui são.
São exemplos em vários lugares, então a gente já meio que sabe assim mais ou menos a forma deles. Ácido carbônico H2CO3. Vamos excluir a C e a E. Ácido sulfúrico H2SO4, ele é um ácido forte, tá? Então o oxigênio é 4 e o H é 2, né? 4 menos 2 é 2, certo? Então é a letra B a resposta, tá legal? E ácido sulfuroso, né? Sulfúrico diminui um oxigênio oso, ácido sulfuroso. Então H2SO3, beleza? Daqui a pouco já passo. Próxima questão. FUVEST, São Paulo. Observa-se que uma solução aquosa saturada de HCl libera uma substância gasosa. Uma estudante de química procurou representar, por meio de uma figura, os tipos de partículas que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema, sem representar as partículas de água. A figura com a representação mais adequada seria. Tá, então, ó. Aqui tem um conceito importante que a gente precisa lembrar, que é a volatilidade. Vocês lembram disso que eu falei na aulinha? Então, os hidrácidos, que no caso o ácido clorídrico é um deles, é um hidrácido forte, ou seja, ele dissocia bastante na solução aquosa. Então, ele ioniza, desculpa, bastante na solução aquosa. Então, ele vai separar esses dois, certo? Vai virar H+, e Cl-, já que ele é um ácido, libera H+. Consequentemente, libera H- também. Então, a gente pode excluir já a letra A, opa, a letra E, essas duas aqui por enquanto, tá? A gente pode excluir também, gente, a letra B, porque se você for para analisar, isso aqui não tem nada a ver. Ficar H mais volátil e Cl menos não, não, nada a ver, tá? Daí, aqui, nesses dois últimos modelos, o que que muda é que a molécula que está volatilizando não é o ácido clorídrico. É uma molécula de H2 e de Cl2. Não. O ácido clorídrico, por ser um hidrácido forte, ele é uma substância extremamente volátil. Então, quando ele está dissociado na água, gente, ele pode se juntar de novo e virar o gás, certo? Ele se volatiliza. Então, isso aqui não está certo que está formando outras substâncias. Não é a letra D, e sim a letra C. Beleza? Também que se fosse isso aqui, o gás hidrogênio ia reagir rapidinho com o gás oxigênio e ia explodir fazendo água. Seria isso que ia acontecer, tá? Próxima questão. FUVEST 2010. As figuras a seguir representam, de maneira simplificada, as soluções aquosas de três ácidos, HA, HB e HC, de mesmas concentrações. As moléculas de água não estão representadas. Aí tem as representações deles, né? Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos. 1. Vamos analisar cada uma delas. HB é um ácido mais forte que HA e HC. Vamos lá. O que determina a força de um ácido, como a gente já viu, é, é o seu grau de ionização. Quanto maior ele for, mais forte ele vai ser. Ou seja, quanto mais moléculas ionizarem, mais forte o ácido vai ser. Então a gente pode ver que o HB ionizou tudo. O H tem algumas moléculas aqui que ainda não ionizaram. E o HC tem várias moléculas que não ionizaram. Então, sim, o HB é mais forte que os dois. Isso aqui está certo. Raiz quadrada. 2. Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. A condutibilidade elétrica, gente, ela se dá pela existência de íons na solução. Quanto mais íons na solução, melhor a sua condutibilidade elétrica. Ou seja, quanto mais o ácido se ionizar na água, maior a condutibilidade elétrica, porque vai ter mais íons aí para a corrente elétrica passar. Tá? Então, como o H ele se ionizou mais do que o HC, essa afirmação é verdadeira, certo? 3. Uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Então vamos lá, gente. Ele fala aqui, ó, pH maior. A gente sabe que na escala de pH nós temos os ácidos, neutro e básico. Quanto mais próximo de zero for o pH, mais ácido é. E quando eu digo mais ácido, que é porque o ácido é mais forte, ele ioniza mais. Então,
Aqui ele fala que o HC deve apresentar pH maior do que o HB. Se ele tem pH maior, é porque ele é menos ácido que o HB. Ele é um ácido mais fraco que o HB. E isso é verdade. Porque aqui, ó, ele ionizou menos que o HB. O HB ionizou muito, o HC ionizou pouco. Então, essa afirmação está certa. Ah, deixa eu desenhar aqui só para ter certeza. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos a escala de pH. Aqui temos um 14, um 7 e um 0. O HB, por ele ter ionizado muito, ele estaria mais ou menos aqui, ó, tá? O HA estaria mais ou menos aqui e o HC aqui, certo? Então, o pH do, do HC é maior sim que o do B, beleza? Então, a letra é a E, essa é a resposta. Legal? Enem Digital 2020. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumidos é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve alguma das seguintes substâncias. A substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido, é a. Ó, a gente sabe que os ácidos orgânicos são muito mais fracos do que os inorgânicos. Então a gente já pode falar que a letra D está certa a resposta da letra D. Mas eu queria apontar um detalhe de que nenhum desses ácidos orgânicos tem a função ácido carboxílico, que é o ácido orgânico, praticamente, né? Que é o COH, uma carboxila. Isso aqui é um aldeído. E tem esse aqui que é o ácido fosforoso, né? Então, vamos para a próxima. Essa aqui eu acho que é a última, não sei, mas enfim. O EPG Paraná 2022. Identifica as alternativas que trazem exemplo de um hidrácido e um oxiácido, respectivamente. A análise foi correta. Essa é aquelas lá de soma, tá? Essas aqui elas são bem chatas. Elas são bem chatas que você errar uma, você erra a questão inteira já. Poxa, complicado. Então vamos lá. Hidrácido, né? Primeiro, como é respectivamente, né? Hidrácido primeiro. Certinho. Isso aqui é um oxiácido. Esse aqui também é um oxiácido. Esse aqui é um hidrácido. Legal. E um oxiácido. Esse aqui é um oxiácido. E esse aqui também é um oxiácido. Então a soma vai ser 1 mais 8 é 9. Tá certo? Bem tranquilinha essa questão aí. Opa, tem mais um. O ERG 2018. No século XIX, os cientistas Vanti-Arrhenius definiam ácidos como sendo as espécies químicas que, ao se ionizarem em solução aquosa, liberam como cátion apenas o íon H+. Considere as seguintes substâncias que apresentam hidrogênio em sua composição. Aí todas elas aqui têm o hidrogênio, né? Substâncias que ele falou. Dentre elas, aquela classificada como ácido, segundo a definição de Arrhenius, é. Então vamos lá, gente. A gente pode acertar essa questão de cara, respondendo que é a letra B, né? Porque esse aqui é o ácido sulfúrico, certo? Tanto que o hidrogênio tá aqui na frente, tá, gente? No ácido, o hidrogênio tá sempre na frente, tá? Isso aí é uma boa dica para guardar. Esse aqui é o etano, é um composto orgânico, não faz parte da química inorgânica, não é uma função inorgânica, é um hidrocarboneto, né? Esse aqui é o hidróxido de sódio, é uma base, uma outra função inorgânica que a gente vai ver mais pra frente. Esse aqui é o cloreto de amônio, é um sal, também a gente vai ver mais pra frente essa função inorgânica. Legal? Como no vestibular a gente tem que economizar tempo, né? Se você tiver certeza de uma resposta, marca aquela lá, tá? Ah, acabou. Só isso. Achei que tinha mais. Enfim, né? Muito obrigado por assistirem, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Eu vou deixar o link da minha aula de astro, se vocês não assistiram ainda, na descrição, tá bom? E é isso. Falou e fui. Até mais. Tchau, tchau.